Olá galera da Daci Ribeiro, beleza? Aqui é o professor Eduardo Velasco. Vamos estar falando hoje nesse vídeo sobre ligações covalentes e ligações metálicas. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender um pouco mais como se comportam esses dois tipos de ligações, venha com a gente, acesse o vídeo e verifique quais são as principais informações importantes. Vamos, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de ligação. Agora vamos falar sobre dois tipos de ligações, ligações covalentes e ligações metálicas. Vamos iniciar então com ligações covalentes. Observe essa imagem aí, você está vendo dois núcleos, né? E ao redor do núcleo, essa movimentação em azul é a movimentação dos elétrons que estão girando ao redor desse núcleo. Os átomos estão um chegando bem perto do outro, está havendo uma aproximação entre eles, e a partir dessa aproximação vai acontecer a ligação covalente. A ligação covalente também é chamada de ligação molecular, ok? Qual é a principal informação da ligação covalente? Enquanto nas ligações iônicas existiam átomos de elementos que iriam doar os seus elétrons para poder chegar a sua estabilidade e outros com necessidade de receber, na ligação iônica os dois átomos precisam, entre aspas, de receber esses elétrons, mas não vai ser possível. Então qual foi a maneira que eles arrumaram para chegar à estabilidade, para atingir a regra do octeto? Eles vão compartilhar esses elétrons, eles vão dividir esses elétrons, esses pares de elétrons, tá? Então aqui, observem o seguinte: dois átomos de hidrogênio, eles vão formar o gás hidrogênio, então cada um hidrogênio tem um elétron na última camada, para eles estarem completos, que são de dois. Então eles vão chegar perto, vai haver uma aproximação e depois eles vão dividir esse par de elétrons. Dessa forma, os dois estarão atingindo a sua estabilidade, né? Ficarão ali equilibrados, tá certo? E aí cria-se a molécula do gás hidrogênio. Quem é que faz ligação covalente? A ligação covalente vai ocorrer entre os grupos não metais, ou seja, dois elementos do grupo não metais e não metais, ou então entre um não metal e o hidrogênio, tá certo? Vamos voltar, ambos precisariam receber elétrons para chegar à estabilidade. Como isso não vai ser possível, porque eles vão estar se ligando entre si, então eles vão compartilhar esses elétrons. Estou colocando também que para poder representar essas moléculas que serão que surgirão, a gente vai poder estar representando a partir de três tipos de formas diferentes. Fórmula molecular, essa fórmula molecular, ela me diz aí só quem é o elemento e o número de átomos desse elemento. Eu vou ter também a fórmula eletrônica, que ela vai me dizer os elementos e aonde ocorrem essas ligações. E a fórmula estrutural, que também vai me dizer aonde está ocorrendo esses pares, esse emparelhamento, tá? Aqui, eu tô montando para vocês a formação da molécula de água. Então, H2, né? Dois átomos de hidrogênio, tá vendo? Ele tem um elétron e o oxigênio vai ter 6 elétrons na última camada. Para ele poder atingir estabilidade, ele precisaria de mais 2. Então ele vai dividir um aqui com hidrogênio de um lado e vai dividir o outro aqui com hidrogênio do outro lado. A fórmula é o H2O, ok? Aí de uma maneira mais clara para a gente poder entender melhor, então a metal ele pode se ligar com a metal ou a metal pode se ligar com hidrogênio. É a mesma coisa, hidrogênio com a metal ou hidrogênio com hidrogênio, tá? Então as ligações covalentes ou moleculares poderão ocorrer entre ametais e ametais ou não metais, que é a mesma coisa, e entre hidrogênio e hidrogênio, ou entre um ametal e o hidrogênio. Aqui uma animação, a mesma ligação lá de maneira animada. Observe que uma nuvem de elétrons faz com que eles se transfiram, ora para o hidrogênio, ora para o oxigênio. Então
a gente tem aí essa ligação covalente. Observem aqui o movimento, ó, 2 elétrons, ó, 2 elétrons, a mesma coisa aqui embaixo, ó, 2 elétrons. Então eles estão circulando na eletrosfera e de repente eles vão estar passando para o outro lado. Também uma outra animação mostrando o deslocamento dos elétrons, também na molécula da água, né, o H2O. Lembrando que o vermelho aqui é o oxigênio, que só tem um, e o hidrogênio tem 2. Olha lá, a mesma coisa, ó. Eles fazem uma órbita diferente, vão lá e voltam. Agora a formação da amônia, né, que é o NH3. 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. Ó, eles vão se aproximar e vão dividir esses elétrons. Tá certo? Então, observe, aqui é o nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada. Aqui são os hidrogênios, que tem 1. Eles vão chegar bem perto e vão estar compartilhando os pares desses elétrons. Tá? Agora aí do gás hidrogênio, que nós tínhamos visto lá no começo, ó. Observe o seguinte, eles estão isolados, a aproximação e aí o compartilhamento dos elétrons. A fórmula molecular H2. Agora a formação do gás oxigênio, o O2, né? Não tem octeto, tem 7, né? Só tem um par. Não está ok. Agora, quando eles compartilharem 2 pares, ó, aí sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe o movimento. Um par não vai estar certo, ó, não octeto, né, vai ter 7. Agora, quando ele vai compartilhar mais um par, isso aí por quê, professor? Porque ele tem 6 elétrons na última camada. Para o gás oxigênio completar 8, eles precisam compartilhar 2 moléculas. 2 elétrons do gás, 2 elétrons contidos em cada uma dos átomos do oxigênio, formando assim a molécula do gás oxigênio. Então, o gás oxigênio tem 6 elétrons na última camada, precisam compartilhar 2 elétrons para que a última camada se complete e forme então a molécula do gás oxigênio. Aqui só para a gente ver uma observação aí em relação às famílias e o número de pares compartilhados. Então, se ele está lá na família 7A ou no grupo 17, ele tem 7 elétrons na última camada, vai ter que fazer uma ligação só. Mas se ele tem 6, precisa de 2, vai ter que estar compartilhando 2, é o caso do oxigênio. Se ele tem 5 elétrons na última camada, o caso do nitrogênio, tem que compartilhar 3, e assim vai. O hidrogênio ele só tem 1, vai estar completo com 2, então faz só uma ligação e se completa. Aqui a fórmula do composto, só para a gente dar uma olhada, ó. Gás nitrogênio, ó, N2, a fórmula eletrônica, onde os elétrons são compartilhados, e a fórmula estrutural, beleza? Aqui da água, H2O, a mesma coisa. A amônia, tá vendo? NH3, ó, 1N, 1, 2, 3 Hs, aqui a fórmula estrutural, onde estão ocorrendo as ligações, e o gás metano, CH4, a mesma situação. Agora a gente vai falar um pouquinho da ligação metálica, né? A ligação metálica, ela vai ocorrer com os metais, né? As ligas metálicas. Quando os elétrons saem de um átomo, ele fica temporariamente com excesso de carga positiva. Costuma-se dizer que o metal é formado por íons positivos porque forma uma nuvem livre de elétrons. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um movimento desordenado desses elétrons. Dessa forma, a gente vai ver por que eles conduzem bem a eletricidade, tá? Olha lá o que eu tinha falado anteriormente, ó, o fluxo ordenado de elétrons, nesse sentido, tá? Os elétrons saem da eletrosfera, ficam aqui e fazem esse movimento. Então,
Só para a gente poder observar, eu botei aqui ó, uma joia, né, feita de uma liga, de uma ligação entre os metais. É o tipo de ligação que ocorre entre átomos de metais. Os átomos dos elementos metálicos têm forte tendência a doarem seus elétrons de última camada. Quando muitos desses átomos estão juntos no cristal metálico, estes perdem seus elétrons da última camada. Forma-se então um movimento aleatório. Se aplicarmos um campo elétrico a um metal, orientamos o movimento dos elétrons em uma direção preferencial, ou seja, geramos uma corrente elétrica. Então, na verdade, o movimento ele é aleatório, mas quando a gente aplica uma corrente elétrica, quando a gente aplica um campo elétrico, gera-se uma corrente elétrica e aí a gente tem, por exemplo, os fios de cobre que conduzem muito bem a eletricidade. Aqui só para a gente ver alguns exemplos aí de metais, né? Magnésio, só para a gente dar uma olhadinha aí nos principais metais. Aí a gente vai ver que tem o ouro, tem prata, tem zinco, cobre, enfim, um grande número de metais. Então, galera, só para a gente recapitular, eu botei aqui um mapa mental das ligações químicas. Então, o objetivo da ligação química é buscar estabilidade, né? E para isso ela quer atingir a regra do octeto, que é fazer com que a última camada, a camada de valência, tenha 8 elétrons, seja estável igual os gases nobres. Então a gente viu primeiro aí as ligações iônicas, onde há uma transferência de elétrons, ganho e perda. Os metais perdem elétrons e os ametais ganham elétron, tá? Ou os metais perdem elétrons e o hidrogênio ganha elétron. Depois, ligação covalente, onde os dois tinham a necessidade de receber, mas como isso não vai ser possível, eles vão dividir, vão compartilhar os elétrons, criando assim um par de elétrons compartilhados. E aí eu vou ter aí a ligação entre os ametais, ou ametal e ametal, ou não metal, que é a mesma coisa, e o hidrogênio, beleza? E por último, a ligação metálica, que tem os elétrons livres, os elétrons ficam livres entre os metais, né, cria um mar de elétrons, e se a gente tem um campo elétrico, a gente gera uma corrente elétrica de fluxo direcionado. Isso aí são as ligações metálicas que ocorrem entre metal e não metal. Então, galera, esse foi o nosso assunto da aula.